Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML. E nesta aula nós iremos exercitar tudo aquilo que nós vimos a aprender nas aulas anteriores. Então aqui vai ser mais o exercício de fixação, colocar em prática tudo que nós vimos, tudo que nós aprendemos e absorvemos, principalmente as técnicas e as melhores metodologias de uso, né? As boas práticas. Então, eu vou trazer a vocês aqui um caso sobre a pizzaria e nós vamos tentando destrinchar à medida do possível tudo o que é necessário para uma construção de um sistema que envolve uma pizzaria. Beleza? Então, como nós já vimos nos textos anteriores de aulas anteriores, inicialmente nós precisamos saber quais são as classes que vai compor esse nosso diagrama. Então, o primeiro de tudo é nós sabermos quais são essas classes. Então, nós vamos destrinchar aqui juntos para que vocês façam e me acompanhem à medida em que vai sendo executado. Então, vamos abrir aqui o nosso menu de UML. Inicialmente, nós vamos usar o nosso class name aqui, tá bom? Então, você vai clicar uma primeira vez e aqui nós temos para uma pizzaria, obviamente, o principal de todos, que é o cliente. Então, vocês vão digitar aí cliente, beleza? Então, praticamente para minha pizzaria existir, eu necessito de um cliente, tá bom? Não vamos nos preocupar no momento em relação a atributos, a operações, nem a tipos de dados. Vamos tentar focar no principal, que é saber quais são as classes e quais as ligações entre elas, beleza? E aí, à medida do possível, nós vamos acrescentando mais detalhes. Nós sabemos também, obviamente, que dentro de uma pizzaria existe o pizzaiolo. Então, nós podemos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vamos digitar pizzaiolo. Agora não me recordo se pizzaiolo tem dois L's, mas vou manter com um. Se eu estiver errado, me perdoem, beleza? Bom, fora isso, o que nós temos também dentro de uma pizzaria? Nós temos o pedido. Então, Ctrl+V aqui de novo. Nós sabemos que possui aqui os pedidos, beleza? Além dos pedidos, geralmente quem faz as entregas é um motoboy. Então, nós vamos acrescentar aqui o motoboy também. Porque, querendo ou não, ele faz parte de um ciclo do sistema da pizzaria, né? Então, para que haja as entregas, necessita de um motoboy. Beleza? Bom, fora isso, nós sabemos também que necessita dos produtos. O que é os produtos aqui? Os produtos, na verdade, eles não são só as pizzas, tá? Mas os produtos, eles podem ser qualquer item que a pizzaria venda. Pode ser bebida, pode ser doce, pode ser sobremesa, pode ser aperitivos, petiscos, enfim, pastéis, tudo que a pizzaria estiver vendendo. Claro que se é uma pizzaria, o carro-chefe são pizzas, mas isso não quer dizer que ela tenha de se limitar apenas a esse tipo de item, tá bom? Então vamos colocar aqui uma classe chamada produto, beleza? Além dos produtos, nós precisamos também dos itens do pedido. Vamos imaginar assim que eu entrei em contato com uma pizzaria e eu realizei um pedido. Só que dentro do meu pedido pode conter um ou vários itens. Pode ter apenas uma pizza, como pode ter várias pizzas. Pode ter uma pizza e um refrigerante. Pode ter apenas um refrigerante. Enfim, é algo variável, né? Então, nós vamos colocar aqui que, além do pedido, nós também temos o item do pedido. E aqui entra uma regrinha bem básica, que é sempre quando houver dois nomes, acrescentar um underline entre eles ao invés de um espaço. Por quê? Muitas das vezes, esses nomes que vão ser adicionados nas classes aqui são nomes que os programadores vão dar para as variáveis deles, são nomes que vão ser usados em tabelas dentro de bancos de dados, entre outras necessidades, beleza? Agora vamos destrinchar um pouquinho mais isso daqui. Então vamos lá, ó, contexto geral para uma pizzaria. Eu preciso de um cliente para fazer os pedidos, eu preciso de produtos para existir os pedidos, eu preciso dos itens para que os pedidos sejam criados, eu preciso de um motoboy
para fazer o envio desses pedidos e eu preciso também de um pizzaiolo para realizar esses pedidos, né? Para fazer esses pedidos, beleza? Só que aqui dentro dos meus produtos eu posso colocar outras coisas. O que eu posso estar acrescentando aqui, ó? A minha pizzaria ela vende pizzas, beleza? Mas elas também podem vender, ela no caso, né? Estou falando de uma pizzaria só. Sobremesa. E ela também pode fazer a venda de bebidas ou bebida, beleza? E aí nós temos aqui para as pizzas os sabores delas. Obviamente, todas as pizzas elas terão ingredientes diferentes. Então nós temos aqui os sabores. Vou colocar como singular ao invés de plural e ingredientes para que os sabores eles sejam gerados, beleza? E além de tudo isso, nós também precisamos de um estoque, porque todos os ingredientes eles vão ter que ser controlados em um estoque para mim sempre saber se é possível fazer ou não aquela pizza a partir dos ingredientes que eu tenho disponível. Não tem como eu vender uma pizza de carne seca sem a carne seca. Não tem como eu controlar se tem ou não uma carne seca no meu estoque se eu não possuir estoque. Então eu vou acrescentar o estoque aqui. E aqui, galera, está algo bem simples até o momento, beleza? O que nós fizemos aqui é identificação de todas as classes que irá compor o sistema da pizzaria, beleza? Agora, a nossa segunda etapa é fazer o quê? A ligação entre essas classes, ou seja, quais são as relações entre essas classes aqui. Vamos fazer por partes. Nós podemos pegar aqui algum principal para fazer um início, mas nós também podemos fazer por partes. Lembrando que o lado do cliente é o lado do recebimento e o lado do pizzaiolo é o lado de efetuar esses determinados pedidos. Então, um cria e o outro recebe, tá bom? Eu posso partir dessas duas origens. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar nenhum e nem outro. Eu vou aqui a partir do meu produto, que eu entendo que no momento é o principal. O que pode ser o meu produto aqui, pessoal? O meu produto, ele pode ser um serviço que eu faço à venda. Bom, pessoal, o produto num contexto geral é tudo aquilo que pode ser vendido, tá bom? Então, um produto ele é considerado um serviço, o produto ele é considerado um sistema, o produto ele é considerado um alimento, o produto ele é considerado uma bebida. Enfim, o produto ele pode ser num contexto geral tudo o que você conseguir vender. Seu produto pode ser o conhecimento. Então, se você vender as aulas, de certa forma é um produto, desde que você tenha algo identado. Ou seja, o meu curso é um produto, tá bom? Agora, no contexto da pizzaria, o que seriam os produtos? Tudo que ela vende. O que ela vende? Ela vende bebidas, ela também faz a venda de pizzas e as sobremesas também faz parte dos produtos, beleza? Então, nós temos esses carinhas aqui. Porém, eu não estou gostando dessas setinhas aqui. Deixa eu puxar um zoom para poder fazer algo mais organizado, por bem dizer. Eu poderia ficar arrastando aqui, manuseando as setinhas, mas eu não quero fazer isso por enquanto. Eu quero fazer uma ligação direta, tá bom? O meu pizzaiolo eu posso deixar aqui no canto e nós vamos identando aqui conforme as necessidades. Estou com o mouse um pouquinho ruim aqui, então se eu acabar arrastando as coisas erradas, não liguem, beleza? Vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Então eu vou identar de uma forma que fique explícito, tá, pessoal? Que esses carinhas aqui, eles fazem parte e tem uma ligação com o que está acima, tá bom? Então eu vou acrescentar aqui também uma certa organização. Então, ó, toda vez que vocês forem usar o mouse e não der para vocês conseguirem organizar da maneira que vocês quiserem, vocês usam as setas no teclado de vocês,
Isso vai ajudar bastante, beleza? Então aqui, ó, eu sei que quando eu tenho um produto, esse produto ele pode ser bebidas, como ele pode ser as pizzas, que é o carro-chefe da pizzaria, porém também pode ser sobremesas, que aqui eu poderia destrinchar, poderia ser pizzas doces, poderia ser esfirras, enfim, todo outro tipo de açúcar que envolveria eu puder usar junto a massas, né? Agora, quando eu falo nas pizzas, eu sei que as pizzas elas possuem sabores. Então aqui eu posso fazer uma ligação e mencionar que para cada pizza eu possuo um sabor, beleza? Então, como eu vou fazer essa ligação? Essa ligação ela não vai ser igual à ligação aqui entre o direcionamento, né? Nós vimos nas aulas anteriores aí os tipos de ligações. Não vou me adentrar em detalhes, beleza? Então, se vocês tiverem dúvida, volta lá no caderninho no que vocês anotaram, tá bom? E aqui eu vou utilizar o diamante, e vai ser esse carinha aqui, ó. Então, diamante ligado na pizza e a ponta ligada no sabor, beleza? Deixa eu deixar retinho aqui que eu tenho toque quanto a isso. Beleza. E aí, para que os meus sabores eles sejam gerados, eu preciso do que? Dos meus ingredientes. Então, eu vou arrastar o motoboy para fora aqui para nós mantermos uma linha a ser seguida, tá bom? E aqui, galera, como que eu vou ordenando ou vou fazendo hierarquias? Eu poderia fazer tudo para baixo? Eu poderia. Só que se eu levar em consideração que é um diagrama que talvez fique muito grande, ele vai ficar muito em vertical. Então eu posso arrastar algumas coisas para horizontal também, beleza? Isso não muda muita coisa. E aqui eu vou acrescentar esse outro tipo de linha onde não há seta alguma para nenhuma direção. Beleza? E vocês vão fazendo aí a verificação do que é cada uma delas com base nas aulas anteriores, beleza? Então aqui, ó, se vocês observarem, até certo ponto eu estou fazendo uma engenharia reversa, né? Que eu poderia falar que primeiro existem os ingredientes para serem criados os sabores, transformados em pizzas para então existir um produto. Só que eu fiz de forma inversa. Por quê? Porque eu sei que o meu produto é a matéria final. Então eu parto de trás para frente. Do produto eu quebro para as pizzas, das pizzas para os sabores existentes e dos sabores quais ingredientes eu uso para criar aqueles sabores, tá bom? E aí outra coisa, esses ingredientes eles ficam geralmente dentro do estoque. Então, ó, vou levar em consideração que eu fosse fazendo uma folha sulfite. Estão vendo que existe essa linha pontilhada aqui, ó? Essa linha seria o término da folha. Então, tudo que passa para o outro lado, tecnicamente seria uma segunda folha. Então, eu vou tentar enquadrar tudo dentro de uma folha só. Então, aqui, ao invés de eu arrastar para o lado de novo, eu vou manter para baixo. Beleza? E aqui no nosso ingrediente para o nosso estoque, vai haver um outro tipo de ligação, que vai ser a ligação de seta com o nosso diamante sem preenchimento, tá bom? Então vai ser esse tipo de ligação aqui, ó, que é a ligação de relação. Então a seta sempre vai ficar apontada para o estoque, já o nosso diamante ele vai ficar apontado para os ingredientes, beleza? Eu vou até aumentar um pouco aqui para melhorar a nossa visualização. Bom, por enquanto até este momento seria isso. Pessoal, outra coisa também que é ligada ao estoque seria no caso as bebidas, tá bom? Então, as bebidas ela teria aqui a mesma ligação, então eu posso copiar e colar esse carinha aqui, ó, onde novamente aqui eu vou ter a ligação da seta sempre apontada para o estoque. E as minhas sobremesas, elas também vão se enquadrar nesse mesmo contexto. Então, eu vou usar aqui mais uma vez para fazer esse tipo de ligação.
Bom, e aí se vocês tiverem dúvida de como vai ordenando essas linhas aqui, ó, sempre vão fazendo as modificações através desses pontinhos azuis, tá? E aí vocês vão conseguir fazer a modificação ou a mudança da melhor maneira devida, beleza? Então, eu posso dizer aqui num contexto geral que dentro do meu estoque existem as sobremesas, que também dentro do meu estoque existem as bebidas e que também dentro do meu estoque existem os ingredientes no qual eu crio os sabores das minhas pizzas. Beleza? Eu poderia fazer algo mais detalhado e para a sobremesa também quebrar em ingredientes? Eu poderia. Eu poderia também para a bebida, se fosse algo artesanal, putz, eu estou vendendo um caldo de cana. E aí o caldo de cana, ele é misturado com limão, com gengibre, com abacaxi, enfim, com qualquer outro tipo de fruta. Seria algo levado em consideração como ingrediente. Por quê? O caldo de cana tecnicamente só seria produzido após a junção de dois itens. Então, os itens eles seriam considerados ingredientes nesse contexto. Mas eu não vou detalhar tanto a esse ponto para não ficar muito complexo. Afinal, é o primeiro diagrama que nós estamos criando, de certa forma, completo. Né? Então, é o primeiro que nós estamos visualizando, fazendo passo a passo. Então, não tem necessidade de a gente adentrar muito sobre isso aqui. Beleza? E aí, beleza. Tudo isso daqui, no qual nós fizemos a ligação, foi no contexto para ser gerado o produto. Quando eu tenho o produto, tecnicamente eu tenho um item de pedido. Então, quando o meu usuário ele solicita um produto, ele acaba realizando um pedido. Então, aqui o produto e o pedido é onde existe a ligação. E aí, qual é o tipo de ligação? Eu não tenho um pedido se não existir um produto. E eu também não tenho um produto se não existir um pedido. Como assim, Ávila? Vamos imaginar que o produto ele só vai existir quando um cliente realizar o pedido. Beleza? O pizzaiolo não vai sair produzindo pizzas à toa, sendo que ninguém pediu as pizzas. Da mesma maneira, o pedido ele só vai existir quando as pizzas forem produzidas. Tá bom? Não vai haver pedido sem nenhum item. Então, aqui o tipo de ligação que nós vamos fazer é esse mesmo tipo de ligação sobre os ingredientes e os sabores, né? Porque não dá para mim ter sabor se eu não tiver ingrediente, assim como não dá para ter ingrediente se eu não tiver sabor. Então, vai ser basicamente a mesma coisa aqui. Então, esse tipo de ligação nós não temos direcionamento, tá bom? Então, por isso que nós usamos essa linha que não possui setas, beleza? E aí, quando o item de pedido ele é criado, aí sim eu tenho um pedido a ser feito. Se eu não me engano, nós temos um pedido aqui. Acabei não criando, né? Na verdade, tenho sim, ó, tá aqui no meio. Pedido. Beleza? Então, aqui nós temos o pedido, onde os pedidos eles sempre serão zero para muitos. Como assim zero para muitos? Vários itens pode compor um único pedido. Beleza? Então, não necessariamente será vários para vários. Eu posso ter aqui inúmeras pizzas, inúmeras bebidas e tudo isso ser gerado em um único pedido. Então, aqui o tipo de ligação que nós vamos fazer é semelhante a este diamante preenchido. Se você não recorda o que é o diamante preenchido, você tem de voltar em algumas aulas aí para você ter um entendimento e absorção. Beleza? Então, eu vou fazer a ligação aqui. E aí, por enquanto, nós só estamos fazendo as amarrações, como vocês estão observando. E, detalhe, tá? Essas amarrações aqui, nós não estamos especificando se é 1 para muito, se é 0 para 1 e por aí vai. Nós poderemos fazer e acrescentando detalhes à medida do possível. Vamos ver o quanto a aula se estende para nós fazermos essas criações aqui. Beleza? E aí, beleza, quando eu tenho o pedido feito, eu vou colocar pedido no singular, tá? Eu não vou colocar pedido no plural para não confundir a cabeça. Então, assim, ó, vários itens pode gerar um pedido, beleza? E aí, esse pedido ele tem duas ligações aqui. Quais seriam essas ligações? Esse pedido
ele tem ligação com o cliente. Por que ele tem ligação com o cliente? Porque só existe um pedido se o cliente fazer a solicitação. Então, novamente, este tipo de ligação é a ligação que não tem direcionamento, tá? Então, por isso que não existe a seta. Da mesma forma, galera, que não existe cliente sem um pedido. Beleza? Então, não existe cliente se ele não fizer pedido. Não tem como uma pizzaria ter um cliente se não há pedido para ela realizar. Então, a gente segue mais ou menos nesse ponto. Tá bom? Dando continuidade, o pedido ele também é amarrado a quem? Ao motoboy. Por quê? Porque quando há o pedido, basicamente nós também temos o envio desse pedido. E não vai haver motoboy se não há pedido. Como que o motoboy vai trabalhar e ganhar dinheiro se ninguém fez nenhuma solicitação? Beleza? Da mesma maneira, nós falamos que o pizzaiolo, ele também só atua quando há o pedido. Beleza? Então eu falei que teria 2 tipos de ligações aqui, mas na verdade são 3. Porque todo mundo aqui está atrelado ao pedido. E aqui, basicamente, galera, a gente já tem um desenho de como seria a amarração dos dados de uma pizzaria. Ou seja, o cliente, para fazer a solicitação de um pedido, precisa ter dentro da pizzaria toda essa verificação e essa análise aqui por trás. Tá? Então vamos começando aqui, ó, de trás para frente. Nós fizemos a engenharia reversa para criar, porém, para fazer a leitura, vamos aqui, ó. Dentro da pizzaria existe um estoque no qual há inúmeros ingredientes. A junção desses inúmeros ingredientes aqui, dupliquei uma linha, deixa eu deletar. A junção desses inúmeros ingredientes aqui faz com que seja criados sabores de pizzas, beleza? Então, eu juntando lá o brócolis com queijo e com bacon, eu tenho uma pizza de brócolis. Eu juntando a cebola com a calabresa e a pimenta, eu tenho uma pizza baiana. Eu juntando o presunto com queijo, a azeitona e sei lá mais o que precisa, ou ovos, eu tenho uma pizza portuguesa. Beleza? Então, a junção dos ingredientes vai fazer com que haja a criação dos sabores. Beleza? Esses sabores é o que é utilizado para fazer a criação das pizzas, que, consequentemente, junto ou sozinhas, né? Juntos a quem? A bebidas ou a sobremesas, mas também podem ser sozinhas, geram-se produtos finais. Esses produtos finais é o que é um determinado ou vários determinados itens de um determinado pedido. Ou seja, eu posso entrar em contato e solicitar apenas uma bebida, como eu posso solicitar 2 pizzas e uma bebida, como eu posso solicitar 3 sobremesas, 4 pizzas e 2 bebidas, enfim. Então, tudo isso daqui é direcional para o produto. O produto é o quê? O produto é o item final no qual vai ser vendido, tá bom? E aí, o item do pedido, ele pode conter vários produtos, né? Um item de pedido, ou seja, um item de pedido, ele pode conter vários produtos desses aqui, tá bom? E aí, quando eu tenho um item de pedido, eu posso ter aqui vários itens de pedido, na verdade, né? Porque, como eu mencionei, eu posso ter várias bebidas, várias pizzas, várias sobremesas. Então, eu posso ter vários itens de pedido transformados em um único pedido, tá? Então, depois que eu tenho o meu pedido, aí sim entra o caso do meu pizzaiolo em preparar o que ele precisa, que é as pizzas, que o motoboy faz a entrega e que o cliente faz o recebimento. Então, o cliente, o motoboy e o pizzaiolo, eles só interagem com o pedido, tá? Então, o pedido existe quando há uma solicitação do cliente. O motoboy só realiza a entrega do pedido quando o cliente faz a solicitação do pedido. O pizzaiolo só cria ou faz ou assa as pizzas só quando o cliente faz a solicitação do pedido. Então aqui os 3 estão atrelados, beleza? E aqui é a nossa primeira parte no qual nós estamos falando de
classes e relações entre elas. Só que as minhas relações aqui, elas não estão completas. Por que elas não estão completas? Porque aqui eu estou fazendo a relação, porém não estou mencionando sobre como ela é. Como assim? Eu não disse aqui que é 0 para 1, 1 para muitos, nem nada do tipo. Ou seja, por exemplo, quantos pedidos um cliente ele pode fazer? O cliente ele pode fazer vários pedidos, beleza? Então aqui pode ser 1 para muitos. Então eu poderia colocar aqui, ó, 1 para muitos, que aí seria a nossa hashtag aqui, ó. Perdão, nosso asterisco, na verdade, né? E aqui eu posso aumentar o tamanho também, até para ficar mais visível. Vamos ver se fica melhor. Não, ficou melhorzinho. Aqui a mesma coisa. O pizzaiolo ele pode fazer 0 ou muitos pedidos, né? Aqui não é muito 1 para muitos. Por quê? Porque o pizzaiolo ele pode passar o dia sem fazer nenhum pedido. Dependendo da pizzaria no qual ele estiver, possa ser que ele não tenha nenhum pedido a ser realizado. Que ninguém tenha ligado, entrado em contato e solicitado uma pizza. Possa ser que os pedidos possam ter tidos apenas em bebidas e sobremesas, por exemplo. Então aqui na verdade seria 0 para muitos, porque um pizzaiolo ele pode fazer nenhuma, como várias pizzas. Beleza? O motoboy, a mesma coisa, seria 0 para muitos, porque ele pode fazer 0 entregas, como muitas entregas, tá bom? Então aqui nós podemos fazer 0 para muitos. Na verdade, aqui é 1 para muitos, né? Porque necessita existir um motoboy, na verdade, né? Não tem como não haver um motoboy, beleza? Então aqui são algumas das opcionais que nós temos. Agora, sobre as pizzas, por exemplo, sabores. Quantos sabores pode conter dentro de uma pizza? Um ou vários, beleza? Então, nós podemos escrever também, como já foi mencionado nas aulas anteriores, para facilitar também a interação dos diagramas, né? Para facilitar a leitura. Por exemplo, aqui, ó, estoque ingrediente. Um estoque guarda muitos ingredientes. Então, poderia ser aqui, ó, 1 para muitos. Eu vou colocar aqui a hashtag de muitos, né? Mas eu vou copiar e colar isso daqui, porque aqui poderia ser um estoque para muitos ingredientes. Conforme nós formos fazendo, né, nós vamos também aprendendo a editar, então vamos trocando cor, aumentando o tamanho e tudo que for necessário para uma melhor visibilidade das informações no diagrama, tá? No momento não vamos nos atentar a isso, só foque no que eu estou colocando e presta atenção no porquê, beleza? Agora sobre os ingredientes, né? Aqui da mesma forma, vários ingredientes para vários sabores, né? Então aqui poderia ser vários para vários. Porque quando eu tenho apenas um ingrediente, tecnicamente eu não tenho um sabor. Nunca uma pizza é um sabor só. Então aqui poderia ser vários para vários. Então asterisco, asterisco. Tá bom? Asterisco, asterisco. E aí eu quero que vocês façam todos os demais que vocês acharem que tem necessidade. Por quê? Se eu ficar fazendo todos e mostrando como é, vocês não vão ter ali o pensamento fora da caixinha, o momento do exercício, em pensar como seria, como poderia e deduzir as coisas, tá? Então esses outros aqui eu quero que vocês pratiquem, beleza? Agora, dando continuidade, o que nós também precisamos acrescentar a cada uma dessas classes é o que elas gravariam, né? Então, seria que, de certa forma, seriam os atributos e os tipos de dados desses atributos. Por exemplo, o que eu preciso saber de um cliente? Eu preciso saber o nome do meu cliente. Então, vamos colocar aqui o nome. Vou copiar e colar essa caixinha aqui e vou jogar aqui dentro também. Eu preciso saber o endereço desse cliente. Endereço. Porque eu preciso endereço. Porque eu preciso saber onde ele mora para mim poder passar para o motoboy fazer a entrega. E eu também preciso do telefone. Por quê? Porque qualquer imprevisto eu tenho que entrar em contato com esse cara aqui.
Assim, é o mínimo do mínimo para esse tipo de diagrama. Beleza? Agora sobre o pedido. Eu também preciso saber algumas informações, que seriam: qual foi a hora do pedido? Então, hora do pedido realizado, porque eu preciso anotar quando que o pedido entrou para o pizzaiolo fazer. E eu também preciso passar uma estimativa para o cliente. Então, hora do pedido e entrega, porque eu preciso falar para ele mais ou menos quantos minutos ele precisa esperar até as pizzas chegar até a casa dele. Então, vamos colocar aqui, ó, hora pedido, entrega. Beleza? Sobre o motoboy, nós temos aqui o nome do motoboy, porque nós precisamos saber quem está saindo para fazer a entrega. Caso dê algum pepino, alguma confusão, erro de valor, maquininha parou, o troco não voltou certo, a gente tem que falar com alguém. E o celular também, por quê? Porque ele também precisa entrar em contato com a pizzaria para quando ele estiver lá no estabelecimento do cliente, o cliente não atender ele entrar em contato com a pizzaria e a pizzaria entrar em contato com o cliente. Ou ele mesmo entrar em contato direto com o cliente, por exemplo. Bom, galera, e aqui nós já estamos colocando os atributos. Ainda não estamos falando sobre os tipos de dados. Lembra que os tipos de dados é tecnicamente o que vai ser gravado em cada um dos campos, né? String, integer, né? Seria tipos de números inteiros, boolean e por aí vai. Bom, vou fazer mais alguns aqui para nós termos um aprendizado mais amplo. Vamos falar um pouco sobre o item do pedido. O que pode ser o item do pedido? Aqui, literalmente, é a quantidade, tá? Por que é a quantidade? Porque eu vou ter vários produtos e eu vou precisar saber as quantidades de cada um desses produtos, a quantidade total. Beleza? Para o produto, eu preciso do nome do preço. Por que do nome do preço? Porque eu preciso saber se é uma pizza, eu preciso saber se é um refrigerante, eu preciso saber se é uma esfirra e eu preciso saber quanto custa cada um. Então, vou acrescentar o preço aqui, por exemplo. Beleza? Para bebida, para pizza e para sobremesa não vamos colocar nada, porque aí é muita coisa para a gente acabar acrescentando, tá? Então, vamos manter desta forma aqui, ó. E só realinhar as nossas ligações. Beleza? Show de bola. Agora, para os nossos sabores, eu também preciso saber do que aqui? Algumas informações básicas. O nome. Então, todo sabor de pizza tem um nome, né? Pizza de brócolis, pizza portuguesa, pizza nordestina, enfim. E nós também precisamos saber do tamanho, porque pode ser um brotinho, pode ser uma pizza grande, pode ser uma pizza extra grande e por aí vai. E os ingredientes, nós também precisamos saber do quê? Do nome do ingrediente, né? Catupiry, mostarda, cheddar, enfim, tudo que tiver lá dentro do estoque e qual é a quantidade disponível de cada um. E dentro do estoque, apenas a quantidade. Beleza? E aí, como foi mencionado anteriormente, né? Em aulas anteriores, na verdade, nós devemos nos atentar a nunca permitir com que as linhas elas passem umas pelas outras, né? Isso é boas práticas porque dificulta a leitura do usuário para o diagrama. Se nós olharmos aqui as nossas linhas, nenhuma está passando uma pela outra. Então nós estamos aqui dentro das boas práticas. Beleza? E aqui nós poderíamos fazer algumas coisas para identificação. Então, por exemplo, nós sabemos aqui que aqui dentro de produto existem grupos. Então, nós poderíamos trabalhar com cores, tá? Em degradê, então uma cor mais forte e vir clareando conforme vai adentrando a mais. Da mesma forma aqui, para o pedido, cliente, pizzaiolo, o pedido ele poderia ser uma cor mais forte. Pizzaiolo, cliente, motoboy poderia ser outras cores semelhantes, porém com uma tonalidade mais fraca. Tá bom? Então acredito que nós tenhamos anotado tudo, né?
com exceção do pizzaiolo, né? O que nós precisamos saber do pizzaiolo? Nada. Nós sabemos que tem o pizzaiolo e que ele trabalha com pedidos. Então aqui o pizzaiolo ele também não teria informativo por enquanto. Beleza? Então vamos deletar aqui essas informações. Vou aumentar um pouco aqui. Para nós mantermos tudo bem bacaninha. E aí o que fica faltando, galera, é aquilo que eu comentei com vocês sobre os tipos de dados. Então, para cada tipo de dado aqui, eu quero que vocês, como um exercício de fixação, façam da maneira que vocês achem que é correto. O nome, qual que é o tipo de dado? Vai vir texto, então é o tipo de string. O endereço, aqui não está dividido como rua e número em campos separados, então provavelmente tanto a rua, quanto o bairro, quanto o CEP, quanto o número da residência vai vir no mesmo campo. Qual é o melhor tipo de dado para armazenar esse tipo de informação? String também. Já para o telefone, é um tipo numérico, mas não é um tipo quebrado. Então não é um número real, né? É um número inteiro. Qual é o tipo de dado? Integer ou int, se vocês preferirem abreviar. E assim vocês vão fazendo, galera, todos os demais, beleza? Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Espero que esta aula tenha servido de muita serventia, que vocês tenham conseguido expandir o horizonte, né? Sair daquela parte de slide no qual nós trabalhamos um pouco e que vocês comecem a enxergar tudo aquilo em conceitos práticos e que a parte conceitual ela sirva de muita serventia para abranger e facilitar na hora da criação no prático aqui. Eu vou ficando por aqui, porém eu em breve trago mais aulas com mais exercícios sobre. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.